óleos artificiais de argila pintada. Nos anos 1500, os europeus começaram a fazê-los de ouro esmaltado, e logo de vidro, que foi o padrão por centenas de anos. Hoje, a maior parte dos óleos artificiais é feita de acrílico. Se você perder um olho em um acidente ou por doença, um especialista conhecido como ocularista pode providenciar um olho artificial para você. Pode ser um modelo pronto ou uma prótese feita sob medida, como esta para o qual o paciente está sendo preparado. As cavidades oculares de duas pessoas nunca são iguais, então o primeiro passo é tirar uma impressão. Depois de inserir uma bandeja de impressão, é injetado um material chamado alginato, que preenche toda a cavidade ocular. Depois de 90 segundos, o alginato assenta e pode-se remover a impressão endurecida. A impressão é colocada em um molde e é despejado um tipo de gesso. Quando o gesso endurece, as bandejas de impressão são removidas e depois a própria impressão. O que fica no molde é uma réplica em gesso da cavidade ocular. Agora é posta uma massa de plástico acrílico no molde. O molde é posto numa prensa e mergulhado em uma unidade de cura de alta pressão por 25 minutos. Depois, o molde é resfriado em água fria. Esta é a impressão original comparada com o modelo em acrílico que acabou de ser moldado. Este modelo se chama forma de moldagem, porque é usado para montar e marcar o posicionamento da íris falsa. As marcas são acentuadas e é presa uma cavilha com uma gota de cera. A cavilha indica o ângulo natural da íris quando o paciente está olhando para frente. A seguir, é adicionada cera em volta do perímetro para aumentar a forma de montagem. O excesso vai facilitar o trabalho do especialista mais tarde na definição final do tamanho. Agora, esta forma de montagem é marcada e aumentada e é feito o molde em gesso. Depois, esse molde será usado para fazer o olho artificial. Mas antes é preciso fazer a íris. Eles pegam um disco curvo de acrílico preto e o pintam do modo mais realista possível usando tintas a óleo da mais alta qualidade. O paciente tem que estar presente para que eles possam reproduzir o formato do olho verdadeiro. Em seguida é colada na íris pintada uma córnea acrílica com uma pupila de tamanho apropriado. Nesta etapa, a íris artificial tem 13 milímetros de diâmetro. Se a íris verdadeira do paciente for menor, eles diminuem a réplica para igualar. A íris, então, vai para o molde de gesso, coberta com massa acrílica branca. Depois do mesmo processo de alta pressão de antes, surge o olho artificial coberto com excesso de acrílico branco. Este excesso e a cavilha são aparados, usando um esmeril e um cortador. Isto aprimora a forma e expõe a íris que está por baixo. A superfície é suavizada usando-se uma pedra de amolar e as medidas são verificadas. Depois, usando lápis coloridos duros, são adicionados toques à íris e desenhados os vasos sanguíneos. O olho é rotulado com as iniciais do paciente e depois é aplicada uma demão de acrílico para selar as marcas de lápis. Para criar veias com alguma dimensão, os técnicos usam a mesma demão de acrílico para grudar alguns delicados fios de seda. Quando o olho artificial fica exatamente igual ao verdadeiro, a obra de arte é selada com outra demão de acrílico. Quando ela seca, o olho é polido com uma roda de algodão até brilhar. As formas e cores dos olhos artificiais são infinitas, porque as cavidades oculares dos pacientes e as íris variam enormemente, assim como o branco do olho. Este olho artificial, ou prótese ocular, está pronto. O passo final é assegurar o ajuste perfeito. Os músculos oculares do paciente se ligam a um implante, permitindo que o olho artificial se mova de acordo com o olho verdadeiro.